Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje debate a possibilidade da ciência melhorar alimentos e alterar qualidade desses alimentos e a capacidade também de produtividade dos alimentos. Nós contamos para isso com a gentil participação do Zé Luiz Carvalho, pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, com o Rubens Nodari, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Silvio Vale, lá da Fiocruz, mais ligado à questão de biossegurança, e o José Antônio Espíndola, que é pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Nós fomos para o intervalo verificando a maneira que como é que come brasileiro, em última análise, né? E uma pesquisa recente do Ministério da Saúde mostrou que o brasileiro começou a comer mais fruta, hortaliça, mas parou de comer feijão, muito refrigerante, fast food, pouco exercício. Nós estamos entrando no primeiro mundo, professor Nodari, ou seja, fazendo tudo de errado que os norte-americanos ensinaram para a gente? Nós perdemos, eu diria o seguinte, nos últimos 20 anos, acho que nós perdemos a alimentação saudável. Nós tivemos no passado uma preocupação muito grande com a produção em quantidade de alimentos para evitar a fome. Então, privilegiamos a quantidade e esquecemos de educar a nova geração ao consumo de uma alimentação balanceada em termos nutricionais. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, nos últimos anos está se preferindo falar em segurança alimentar e nutricional. Porque o desbalanço nutricional, ele causa algumas doenças que não são transmissíveis, como é a obesidade. Claro que não é só o alimento em si, mas ele faz parte, ou seja, quem tem uma vida sedentária, aliado a um consumo de alimentos que falta alguns nutrientes, como já foi falado aqui, prejudica a saúde das pessoas. Eu vou até, já que estamos de saúde aqui, pedir auxílio do Silvio Vale. Isso é uma questão muito mais de cultura do que nós estamos modificando alimentos por conta, como nós vimos no bloco anterior, de uma expansão acelerada que diminuiu a qualidade nutriente dos produtos. E a que acreditar esses desvios? O brasileiro comer menos feijão, a mim causou uma estranheza. E a questão da saúde também, né? Está muito ligado também. O Nodari colocou essa questão da obesidade. A obesidade é um problema no país. O custo também desse consumo dos alimentos industrializados. Mas isso vem a reboque de uma concentração das principais empresas da indústria alimentícia, que estão concentradas hoje e tem uma tendência mundial de que da mesma empresa controla a semente, controla a distribuição, controla a produção, controla a propaganda e você sai numa lógica, né, que precisamos ter, nesse caso eu volto, mais políticas de governo que possa se apropriar de pesquisas como a Embrapa, como, por exemplo, a Fiocruz. A Fiocruz tem o INCQS, tem o Sistema de Vigilância Sanitária, tem os laboratórios que conseguem fazer testes para ver se tem agrotóxico. Então, e todo esse sistema, a própria vigilância do Ministério da Saúde na área nutricional, isso a gente precisa resgatar essa capacidade nossa de não ficar nessa dependência, porque ao mesmo tempo que avança, a gente está a cada dia numa dependência das grandes transnacionais sem nenhum xenofobismo. Eu acho que tem que ter as empresas, mas a gente tem que ter uma vigilância maior sobre o que é oferecido para a sociedade. Deixa eu levantar uma questão quanto às grandes empresas. Nós temos aí, do ponto de vista de produtividade, uma visão que bota a produção num grau de escala, né, muito grande. Vamos pegar os dois exemplos aqui dos nossos representantes da Embrapa. No caso do Zé Luiz, esse alimento biofortificado, fruto de cruzamentos, ele é capaz de ser utilizado por pequeno produtor, que seria uma questão de consciência, e a grande empresa, ele vai ser igualmente rentável para que a grande empresa faça a plantação desse alimento? Sim. Ou vai ter que ter uma guerra de conscientização? Não tem. A ideia básica do projeto, primeiramente, é levar o pequeno agricultor, né? Porque esse é o que é mais carente na questão nutricional. Porém, é um material genético que pode ser utilizado por qualquer sistema de produção.
Se o grande produtor tiver interesse em produzir um arroz biofortificado, ele vai produzir sem problema algum. A diferença vai ser a escala. A diferença vai ser a escala. Ele vai ter uma escala totalmente diferente de um pequeno agricultor. Quer dizer, e essas mudanças que vocês fazem não prejudicam a produtividade do alimento, que foi o que tirou a nutrição do alimento originalmente. Eu não diria nem o que tirou, mas ela não pode prejudicar, porque senão também não vai ter interesse nenhum para o agricultor. Claro. Porque ainda hoje o agricultor vai vender o quê? Ele vai vender quilos, né? Ele não vai vender quantidade de vitamina ou de minerais. Isso não está, você não vai na feira, você não vai em lugar nenhum, você vai comprar 1 quilo de arroz que tem mais X. Isso não tem significado monetário para ele vender. Então, você tem que manter aquilo que seja atrativo para ele. Ele tem que plantar X e colher Y. Então, agora, o produto em si que está sendo desenvolvido, ele atende a qualquer sistema de cultivo. E até bom, ele pode botar ali no envelope que ele tem um plus. Sim, ele vai ter uma chamada, mais, ele vai ter uma chamada na própria rotulagem, você vai colocar isso. Deixa eu ir logo para o nosso Espíndola ali, que está pedindo para falar. Não, acho que foi muito interessante essa discussão até agora, no segundo bloco, né? E um aspecto também que eu acho que merece ser lembrado é a questão de que, embora uma estratégia muito interessante seja a diversificação via o melhoramento do produto, existem outras estratégias também que merecem atenção nesse sentido. Então, muitas vezes a gente fala para o imaginário popular, em termos de agricultura, e se pensa que somente existem grandes extensões plantadas com milho, vinculadas ao agronegócio, que é uma realidade, mas não é a única. Então, por outro lado, também é importante destacar, principalmente para o consumidor que está aqui na cidade, que existe também uma realidade nova aparecendo com relação à questão de, principalmente, pequenos agricultores, agricultores familiares, que estão muito motivados em diversificar a sua produção, em tentar um contato mais direto com o consumidor na cidade e, de certa forma, a modificar um pouco também dessa forma, não só a conservação da natureza, mas também a qualidade dos alimentos. Esse projeto, só um instantinho, doutor Andrade, esse projeto que vocês desenvolvem lá, ou que você coordena na Embrapa, ele cuida com essa forma de tratar o terreno, de evitar agrotóxico, foi essa denúncia aqui do Nodari. Agora, você, com esse contato com o pequeno agricultor, enxerga no pequeno agricultor esse tipo de preocupação? Olha, de melhor qualidade do alimento e tudo? Eu acredito, sim. Eu acredito que o pequeno agricultor ele é sensível a isso. Mas também nós temos outros aspectos que talvez não só a pesquisa tenham que ser melhorados para isso, né? Um aspecto muito forte que nós temos hoje em dia no Brasil é no sentido de que a questão de como que a pesquisa chega até o agricultor e a questão de como a pesquisa está sendo feita, ela tem que ser um pouco repensada. Então, tradicionalmente, se nós pegarmos universidades, Embrapa, nós pensamos muito no sentido de que, muitas vezes, o pesquisador é o dono do conhecimento e repassa isso para o agricultor. Embora esse seja um caminho viável e importante, eu acho que ele não pode ser o único. E dentro dessa lógica, dessa busca de sistemas alternativos com a agricultura orgânica, com a agroecologia, tem se valorizado muito também que esse pequeno agricultor comece a ser um pouco mais o ator principal nesse processo. E como é que se inverte isso? Se inverte, de repente, você repensando a estrutura de pesquisa. Na medida em que existe uma pesquisa que não é feita só no centro de pesquisa ou só na universidade, mas que também o pequeno agricultor, o agricultor médio, aquele que é sensível, participe conduzindo parte desses resultados nas suas unidades de produção, nas suas propriedades. O Nodari estava querendo falar sobre isso. Pesquisa participativa. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de melhoramento de uma fruteira que eu faço junto com os agricultores. A gente senta junto, discute, faz os cruzamentos. Eu quero que a minha fruta, lá, a minha goiabeira serrana, pareça assim. Eu quero mais resistência, não sei o quê. E ele oferece a sua propriedade como laboratório. Então, nós não precisamos manter uma estrutura gigantesca. E isso que foi falado pelo certamente já facilita bastante o trabalho. E eu tenho também com milho com os agricultores. Eu faço meus programas. Eu não tenho 1 metro quadrado de unidade experimental na minha universidade. Eu trabalho com os agricultores. E é gratificante porque o que o Espíndola falou aqui, que seriam as outras alternativas, é, por exemplo, a agricultura familiar, na média do alimento que está na mesa, a agricultura familiar responde por, acho que é quase 70%, aproximadamente 70%.
E isso que o Spindler falou, que os agricultores agora estão querendo diversificar, os agricultores estão dispostos a diversificar. Aquilo que nós falamos antes, que a simplificação da dieta é ruim para nós, humanos, ocorre que os consumidores teriam que fazer, agir na outra ponta, porque se os pequenos agricultores, como foi falado, têm possibilidade de diversificar, os consumidores teriam que consumir. Aí nós fecharíamos o ciclo. Então, talvez, o que falta, além da pesquisa participativa, de motivação dos agricultores maior, faltaria o consumidor também se estar consciente de consumir produtos mais sadios, mais orgânicos ou mais agroecológicos e diversificar. Sempre que puder, diversificar. Porque o que falta de um nutriente num, nós vamos encontrar no outro. Por exemplo, o ômega 3 tem no peixe. Então, eu tenho que comer peixe de vez em quando. Eu não posso ficar só comendo carne. Então, é nesse sentido, ou seja... Aí é mais consciência mesmo. Embora a agricultura, né? A gente pensa que é dos agricultores, se não tiver o consumidor ajudando, nós não vamos melhorar o sistema de alimentação. O Zé Luiz está pedindo aqui para fazer a intervenção. É só complementando o que o Spindler Nodari está falando, toda a mandioca que a gente trabalha nesse projeto, a mandioca amarela, né, que é com alto teor de beta-caroteno, né, que é o precursor da vitamina A, ela é feita através de melhoramento participativo. Então, junto com os agricultores do Nordeste, você desenvolve, leva o clone para ele, planta lá e ele que decide se aquilo é bom, foi bem agronomicamente, é bom de comer e é bom de vender. Hoje a gente está começando a fazer esse mesmo trabalho no estado do Maranhão, que é um dos estados focos do projeto, onde tem os piores índices nutricionais do Brasil, um deles, né, com a batata doce de polpa laranja e o feijão calpi. Então, a gente, com algumas comunidades que a gente está selecionando, e a gente está fazendo esse mesmo aspecto. Então, esses materiais são sempre do desenvolvimento através do melhoramento participativo, saindo dessa questão que eu sou o dono da verdade. Não. Eu tenho que ir o quê? Eu tenho aí onde está a pessoa que vai ser o primeiro consumidor, né? É ele que vai ter que decidir se ele quer plantar aquilo. Então, nada mais é do que eu pular uma etapa. E depois é feito toda uma avaliação de impacto econômico com esses pequenos produtores. Eu vou fazer agora mais um intervalo e já a gente volta para continuar aqui o nosso debate.